Bem-vindos ao Conexão Deoclé. Esse é o mais novo podcast para você que acompanha e gosta de assuntos que repercutem no Brasil e no mundo. Aqui a gente vai receber convidados de peso, convidados sobre todos os assuntos que você tem curiosidade, que eu tenho curiosidade, que todo mundo quer saber, os assuntos picantes, os assuntos interessantes. A gente vai falar de política, de polícia, enfim, de tudo um pouco. E você que está aí acompanhando a gente, você pode participar também. Você pode enviar sua dúvida, sua pergunta e a sua sugestão de entrevistado que vai sentar aqui de frente comigo para a gente tirar as suas dúvidas e também para a gente poder saber mais um pouco sobre as histórias que estão aí repercutindo no dia a dia. E para começar, com o pé direito, para começar sensacional, eu vou receber uma pessoa com mais de 40 anos de profissão, um mestre no assunto, que é um assunto que inclusive está em alta cada vez mais. Eu vou conversar hoje com o perito Francisco Larregina. Como eu te falei, ele tem mais de 40 anos de atuação no mundo do crime, no mundo da investigação, já fez parte do Instituto de Criminalística, já esteve à frente de vários casos conhecidos. Então, muito bem-vindo, professor, ao Conexão Deoclé. Meu caro Felipe, em primeiro lugar, eu que agradeço. É uma honra muito grande estar aqui com você. Estou prazerosamente, e repito, muito honrado. A honra é nossa de poder estrear com o senhor, com a sua presença. Muito obrigado. E para começar, uma pergunta óbvia, queria saber do senhor, como é que o senhor foi parar nessa história de ser perito? Como é que essa história começou? Quando que isso começou na sua vida, essa paixão? Pois é. É uma coisa que suscitou até curiosidade dos meus familiares na época. Eu, desde a tenra idade, eu devo ter sido picado por aquele bichinho da curiosidade, que chegou a um ponto, e continua até hoje, que eu só me interessava por notícias policiais. Então, jornal para mim, eu já ia direto nas páginas policiais. Nós tínhamos jornais famosos aí que até falavam que se rasgasse saía sangue, o antigo Notícias Populares. Eu lia e aquilo me absorvia de tal maneira. Eu me formei em odontologia, mas eu nunca tirei o pé da parte policial. E um dia um cidadão chegou para mim e falou: poxa, precisa a nível superior, por que você não se torna um perito oficial, um perito criminal? Eu vi, acompanhei. Quando abri um concurso, eu passei a fazer um cursinho direcionado aos exames, né? E passei por todas aquelas etapas e tal, até fazer academia de polícia, me tornar perito. E até hoje, mesmo aposentado, eu presto assessoria a alguns escritórios aqui de São Paulo, grandes escritórios, e até agora a mordida do bichinho lá permanece viva dentro de mim. O senhor lembra qual foi ou o primeiro caso, ou o primeiro grande caso que o senhor fez, que mais, ou pelo menos que te marcou mais? Eu fiz muitos casos, né, famosos, muitos casos aí da mídia. Eu fiz, por exemplo, o caso do Matheus da Costa Meira. Sim, que conheci. Disparou lá no Shopping Morumbi, no cinema. O caso da Fazenda da Juta. Eu fiz também... Nossa, tanta coisa. O caso do menino Ota. O Ives Eu cheguei a Ota. fazer uma parte daquele caso, coube a mim como perito. Vários casos, né? O caso do Bar Bodega, que foi muito famoso nos anos 90. Então são inúmeros casos, né? E o interessante, Felipe, é o seguinte: casos que não tenham, às vezes, tanta repercussão
são casos mais interessantes para você desenvolver no aspecto técnico-pericial. Por quê? Para quem está em casa entender. Porque tem detalhes riquíssimos que você tem que ir a fundo, realizar coletas pedindo assessoramento dos colegas que trabalham em laboratório no Instituto de Criminalística, porque tem a parte laboratorial, eu também já trabalhei. Então, são tantas coisas de tamanha riqueza, mas são casos que passam ao desconhecido. Não é uma coisa assim que entra na mídia, é um caso que fica famoso, como tantos outros que a gente tem até no hoje. Dia a dia. Né? No dia a dia. O senhor falou em detalhes. Eu queria entender qual é o papel principal, né, da perícia dentro de uma cena de um crime. O perito entra na fase de produção de prova. Sem a prova, o direito não evolui. Então, o perito está na fase da produção da prova. Então, o perito tem que ter uma cuidade visual, um conhecimento científico, uma desenvoltura. Dizem que o perito enxerga mais que os outros, né? Sim. Você tem que ter um olhar muito técnico em relação a tudo. E para se chegar à prova, permitindo a polícia judiciária, que é a polícia civil, atuar com o seu vigor, e posteriormente, né, o Ministério Público e a Justiça. Né? E até mesmo para a pessoa, para o réu ou a ré, terem condições de, né, através dos seus representantes legais, os advogados, essas pessoas conseguirem uma linha de defesa. Né? A perícia não é por eu ser perito, mas é importantíssima. Toda cena de crime sempre vai ter uma equipe da perícia? Toda vez que ocorrer um fato, vai ter perícia, um fato criminoso. Sempre que tiver um homicídio ou algo assim, sempre vai... Sempre. Entendi. E falando a falar um pouco mais desse assunto de crimes e da importância da perícia, o senhor atuou no caso do PC Siqueira, que era, né, um youtuber famoso, enfim, que voltou agora à tona para reabrirem o caso, posso dizer mais ou menos assim. Eu queria entender um pouquinho mais, que o senhor explicasse esse caso, o que está acontecendo, o que aconteceu. Meu caro Felipe, eu estou atuando. Sim. Eu sou perito assistente técnico por parte da família do Paulo César Goulart de Siqueira, que é o PC Siqueira. Mas, infelizmente, as entrevistas que eu dei no dia para várias emissoras de televisão, até aí estava tudo bem. Mas agora corre em segredo de justiça. Então, eu estou proibido legalmente, claro, né, de tocar nesse assunto, infelizmente. Claro. Mas eu continuo militando como assistente técnico no caso, junto com os advogados, para a família do PC Siqueira. Dentro desse contexto, quando que a família... Porque assim, né, a gente acompanha aí diariamente casos policiais, enfim, sabe da equipe da perícia técnica ligada à polícia, enfim, mas também tem muito caso que a família contrata peritos particulares. Quando que esses peritos eles são acionados pela família, em quais circunstâncias ou em quais momentos esses peritos eles são acionados pela família de forma particular, digamos assim? Eu vou fazer uma analogia, porque quem acusa é a promotoria de justiça. Mas tem famílias que contratam advogados de acusação. Né? Para reforçar, talvez, né? Para dar mais ênfase ao caso. E o que acontece com a gente, os peritos criminais? Há um interesse muito grande de algumas famílias
ou mesmo de algumas pessoas, dependendo do tipo de caso que a gente está fazendo, de contratarem seus assistentes técnicos, né? Tanto na parte criminal como na parte civilista, também trabalhista. Então aí nós somos chamados para atuar, quer dizer, desde que você tem que ter uma honestidade de propósito. Você entender o caso e ver que está em condições de desenvolver alguma coisa no campo técnico-pericial. Então aí você entra. Deu para entender? Sim, sim, sim. São casos como esse, para quem está nos assistindo, que é de certa forma mais leigo sobre o assunto, que a gente pode falar que um laudo pericial ele acaba mudando? Bom, a gente costuma dizer que um laudo pericial absolve um facínora ou põe um inocente atrás das grades. Facínora seria um criminoso. Exatamente. Então é muito importante o trabalho que o perito faz nesse momento de produção de prova para trazer aos autos as provas necessárias para o delegado de polícia terminar com seu relatório, enviar à promotoria, à justiça, e da mesma forma essas instituições, né, porque a promotoria de justiça funciona e a justiça, elas são independentes. Sim. Para que possam realizar a contento os seus trabalhos, enfim, termos a tão ensejada justiça pelo que tanto nós ensejamos. Doutor, e assim, em quais casos, ou por quê, né, alguns casos são reabertos? Então vamos supor, já tinha um caso ali concluído, enfim, e aí ele vai ser reaberto. O que leva um caso a ser reaberto? O caso é reaberto a partir do momento em que algumas coisas não ficaram claras. Por exemplo? Algum detalhe qualquer que suscita uma dúvida quanto ao estabelecimento da natureza jurídica, aquilo que de fato ocorreu, que pode ter ocorrido ou que não ocorreu. Então isso é reaberto. E passa novamente, volta à delegacia para novas diligências, oitivas e uma série de coisas, entendeu? Então, é reaberto um caso porque alguma coisa está no ar ainda. Entendi. Essa dúvida ela pode surgir tanto da família, quanto da própria justiça, da defesa. Mas tem que haver uma fundamentação para as nossas instituições públicas aceitarem como bom e verdadeiro esse tipo de questionamento, e o caso, então, é reaberto, vamos dizer, para uma nova filtragem. Ultimamente a gente tem acompanhado na televisão, nos streamings, enfim, um boom, digamos assim, de programas policiais, de documentários, de casos, né, famosos, emblemáticos, enfim. Alguns deles chamam a atenção, obviamente, né, ficaram aí famosos na mídia, tiveram uma repercussão muito grande, e também alguns chamam a atenção por alguns detalhes. Por exemplo, existe crime perfeito? Nós costumamos dizer que não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. E também aí eu coloco a parte pericial. Alguma falha na perícia que desorientou a investigação, e aí admite-se que o crime tenha sido perfeito, mas não existe não. Tudo bem feitinho, chega-se efetivamente à verdade do fato. Eu queria até trazer um caso, claro, não para falar da equipe que fez, nem isso, mas assim, como exemplo, que também voltou a ser falado agora recentemente, que é o da Elisa Samúdio com o goleiro Bruno, né? Para todos os efeitos, para a gente que é leigo no assunto, enfim, que acompanha,
o corpo nunca foi encontrado, ficou aquele limbo, será que foi, será que não foi? Ele foi solto, tá jogando, a mãe luta para tentar encontrar o corpo, enfim. Um crime como esse, né, como o dela, que assim, você não tem corpo, mas você tem algumas evidências, mas nada muito... Como é que a perícia trabalha com isso? Como é que é feito essa conclusão, esse trabalho em cima de um crime mais ou menos como esse? Eu não vi uma folha desse caso, mas eu vou falar grosso modo. Sim. Existe a presunção da morte dela. Então você presume, né? Uhum. Deve ter atestado de óbito e tudo mais, né? Agora, são vários pontos, e para uma pessoa ser pronunciada, quer dizer, vai a júri, ela é denunciada pela Promotoria de Justiça e pronunciada pela magistratura, ou seja, vai ao tribunal do júri. Tem que haver elementos probatórios. Então, coisas foram encontradas, né? Ela considerada morte, né? A morte presumida, e a coisa vai rolando. Agora, tem os benefícios da lei, né? Depois de um determinado tempo, ele tem direito a uma liberdade, uhum, como ele está tendo, não está tendo mais, né? Porque ele andou viajando com o time de futebol e ele não podia fazer isso. E parece que ele está desaparecido e eu não tenho acompanhado esse caso, mas parece que ele é considerado foragido no momento. Mas foram esgotados todos os elementos necessários para que ocorressem os indiciamentos. O Ministério Público denunciou todos ali, né? Foram pronunciados e foram para júri. E foram condenados. Né? Uhum. Então a coisa deu para entender mais ou menos como é que funciona? Sim. Então a frase que muita gente diz por aí, não tem corpo, não tem crime, não é uma frase... Não. Isso já há muito tempo que é a morte presumida. Onde está? Fala-se uma série de coisas, né? Que foi... Ela foi... teve cachorro, teve concretada, teve... teve até ácido. Sim. Quer dizer, tudo isso... A grande verdade é que, nesse caso, não se chegou ainda a uma definição. Será que é para sempre? Eu acredito que qualquer hora vai aparecer o agente que provocou esse desaparecimento do corpo de Elisa Samúdio. Crimes como esse, para vocês que atuam diretamente na perícia, enfim, também fica essa sensação de precisa achar, precisa concluir, digamos assim? Existe essa... falta uma peça? Fica porque... Eu vou falar por mim, mas eu posso falar por vários colegas, né? A gente faz o trabalho com amor, com dedicação e querendo esclarecer, principalmente casos tão delicados, em que envolvem a vida humana do semelhante. Então a gente quer chegar, né, com tudo que nos cabe a um resultado positivo para dar uma resposta à sociedade. Mas isso não cala no interior da gente, né? Imagina. Até quem está fora do caso, mas vou citar a minha pessoa, que sou um perito, eu sinto a necessidade de um esclarecimento maior a respeito. Mas nós vamos ter. É uma questão de paciência. Com certeza. Bom, eu tenho quase 20 anos de jornalismo já. Como eu te falei, a gente vem acompanhando, né, principalmente documentários, enfim, streamings, programas cada vez mais retomando casos famosos, né, de homicídios, enfim, Nardoni, Suzane von Richthofen, casos que foram emblemáticos na mídia de uns anos para cá. E também eu observei que, me parece, assim como para quem
está assistindo a gente, que houve um aumento da violência. Parece que cada vez mais, por exemplo, casos de feminicídio, você tem aí 4 mulheres que morrem por dia só em São Paulo. Enfim, são números estrondosos de violência e principalmente de crimes hediondos, né? O senhor, como perito de tantos anos, de tantos lugares que o senhor já passou, de tantos crimes que o senhor já desvendou, o senhor atribui esse aumento dessa violência ou esse aumento dessa coisa de matar mesmo, enfim, de não ter valor à vida, a quê? Ao comportamental. E se me permitir um gancho... Claro. Eu falo que na outra... Eu gosto muito de animais. Na outra geração, eu acho que eu fui cachorro. Eu tenho uma identificação com esses animais que é uma coisa impressionante. Mas gosto de todos. Uhum. De uns tempos para cá, até parece uma piada, mas eu me tornei um feminista. Porque eu não estou conseguindo aceitar o que estão fazendo com as nossas mulheres. São 4, 5 casos por dia de mulheres mortas covardemente. Mas, sabe, é uma coisa premeditada. Eu não me conformo com isso. Eu me revolto. Eu acompanho muitos programas policiais. E, olha, todo dia, meu caro Felipe, um desfile de horror. Uhum. Sabe? Não se conforma em querer o término do relacionamento. Sim. Porque apanha, é agredida. Eles voltam premeditadamente, que é um agravante para o crime. Matam quando não matam os enteados, as enteadas, quando não violentam sexualmente. Uma barbaridade. Uhum. E eu acabei, interessante, me tornando um feminista. Hoje eu me posiciono do lado da mulher. Com certeza. Eu acho que as mulheres já fizeram, né, algumas modificações legais, que é o caso do feminicídio, violência doméstica, mas é pouco. É muito pouco. Tem que pegar esses indivíduos e deixar mofando atrás das grades, para que essas mulheres tenham liberdade, sabe, de poder se locomover, de trabalhar, de ir para a faculdade, de ir no supermercado, no armazém da esquina, sei lá onde. Lugar da mulher é onde ela quiser, não onde os homens impõem e atemorizam. São verdadeiros carrascos. E ela sempre preocupada. Será que amanhã ele sai? Se sai, ele volta, derruba a porta, entra. É uma barbaridade. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que isso são duas coisas. O momento que a gente vive, um comportamental, uhum, que tem que ser veementemente corrigido. E eu acho que o endurecimento das leis. Porque, mesmo com essas modificações, feminicídio, violência doméstica, tem que ser algo que o camarada fez e vai para o fundo da cadeia e lá ele fica por um tempo suficiente para essa infeliz, essa coitada, que merece o nosso apoio, o nosso respeito, o nosso carinho, possa ter vida. É o direito à vida que Deus nos dá. Com certeza. E dá elas também, estão ceifadas disso. Eu, honestamente, isso até me vem fazendo mal, mas eu quero deixar uma homenagem a todas as mulheres. Que elas se unam, que elas fiquem firmes e que abram os olhos com quem se envolvem. Porque está cheio de salafrário, de bandido disfarçado de mocinho por aí. Porque, né, continuando nesse assunto do feminicídio,
me parece que assim virou algo banal, sabe? Eu não aceito o relacionamento, eu vou e mato. E ponto, e acabou. E é assim que eu vou resolver a situação. O valor da vida não existe mais, o valor, né, daquela pessoa que você conviveu anos, enfim, chegou a ter filhos e tal, não tem mais. O senhor acha que isso pode ter, além do comportamento que o senhor acabou de explicar, o senhor acha que pode ter também um lado... Não sei, vou te fazer uma pergunta totalmente leiga, assim. A pessoa que mata, provavelmente ela já deve ter uma tendência a matar. Sim, uma pessoa ruim. Né? E hoje a gente tem uma imprensa brasileira que os grandes telejornais, enfim... Eles são muito policialescos, né? Eles mostram o dia a dia, enfim. Então você tem aí uma questão da imprensa cobrir a toda hora, a todo tempo esses casos. O senhor acha que isso também tem relação? A imprensa tem que mostrar o que está acontecendo ao nosso redor, né? É a função principal Sim. da imprensa. Se me permite, eu vou ser o mais breve possível. Não, pode ir. Eu vou contar um caso que eu não me recordo o local e nem o nome das pessoas, mas que me deixou em pânico na época. Eu militava com o perito criminal no Instituto de Criminalística faz uns 15 anos, mais ou menos. Então, se faz 15 anos, provavelmente essa pessoa já esteja na rua. Uhum. Era um casal que brigava muito, ele truculento, violento, se separaram. Ela foi morar numa cidade próxima onde ele vivia. Alugou sua casinha, arrumou seu emprego, vivia a sua vida. Onde ela recebe um telefonema dele, que ele queria ir lá conversar com ela e tal. Sei lá, talvez tudo que ela tenha passado. Ela falou, eu vou sopesar tudo isso e ele falou, eu vou chegar mais tarde, mas eu deixo a chave em tal local. Como um lugarzinho escondido e tal. Ela pegou, entrou no imóvel, viu o estado que estava bagunça, desordem. Ela arrumou a casa dele inteira. Foi, comprou comida, fez comida para eles, acho que jantarem, sei lá. Esse cara chegou, não era nada disso. Ele não queria conversar. Ele chegou com um facão de mato, que aliás é uma peça que a gente examina muito, eu examinava lá no Instituto de Criminalística. Ele decepou os 2 braços dela, Meu Deus. o antebraço e o braço. Ela foi entrevistada no hospital, isso é mais ou menos uns 15 anos atrás, totalmente enfaixada, ela parecia uma múmia, né? E ela, assim, aparentemente tranquila, doce até, né? Aí aquilo na minha cabeça, sabe, não saía da minha cabeça. Falei, como que essa mulher vai viver? Ela vai depender de tudo, de todos. Não vai poder mais trabalhar, ela não vai poder fazer mais nada. Então, sabe, são esses casos que a gente vê no cotidiano, mulheres com os olhos arroxeados. Nós temos que, sabe, exigir da lei uma força muito grande para empurrar esse pessoal atrás das grades e que fiquem um bom tempo para dar um pouco de paz às nossas mulheres. Você falando nisso, tem uma pergunta que eu queria fazer, que é o seguinte: toda profissão a gente tem que ser, claro, o mais profissional possível, né, cumprir ali com a nossa missão, enfim. Mas por trás de uma roupa, enfim, de um brasão, existe um ser humano. E quando a gente trata de crime, de homicídio, de cenas macabras, como o senhor já deve ter visto várias vezes, como é que é essa separação entre o Francisco e o perito doutor Francisco La Regina? Como é que isso te marca? Como é que, sabe? Eu já me perguntaram várias vezes isso, porque inclusive eu sou uma pessoa bem emotiva, sentimental, mas eu sei que naquele momento o perito La Regina está dando a sua contribuição para a apuração de um fato delituoso. Isso dá um sentimento muito grande,
de que eu estou colaborando para o cometimento da justiça. Então é lógico que tem que ter um equilíbrio, óbvio, né? Mas aquilo impacta, nós somos seres humanos, né? Mas tem esse sentimento altamente positivo de estarmos somando naquele instante. É um assunto muito complicado, né? E que tá muito em alta, como eu te falei, cada vez mais essa questão de crime, enfim, as pessoas têm muita curiosidade. Por que o senhor acha que falar de crime ou ter programas sobre ou documentários sobre é um tema que prende tanta atenção de quem está em casa? Bom, isso na realidade sempre prendeu, né? É como eu estava falando no início. Você às vezes é mordido pelo bichinho lá, da curiosidade para saber como é que aconteceu, como foi. Porque pode ser com você também. Você é um ser humano, não é diferente de ninguém. Sim. Mas desperta uma curiosidade muito grande. E eu acho que isso é pelo fato das pessoas, né, se precaverem ou observarem qual o comportamento social naquele exato momento, entendeu? Como que as pessoas estão procedendo. Então acredito que seja isso. Realmente, os programas criminais e esse bichinho acaba mordendo um monte de gente. Tem uns que levam adiante, que foi o meu caso e de outros colegas, né? Ou de todos os policiais que escolheram a carreira, né? Mas é uma situação que suscita curiosidade por parte de muita gente. Inclusive as suas entrevistas, eu tenho certeza que já temos milhares de pessoas assistindo. Chama a atenção, são assuntos que chamam a atenção, né? O senhor fala muito bem, explica muito bem. E eu queria entender um pouquinho mais, por exemplo, quando vocês chegam no local do crime, né? O que vocês já observam? Porque, claro, é sempre um olhar mais técnico, é sempre, né, algo mais direcionado. Como é que é um perito? Como é que funciona ser um perito? Você chega num local, claro que com a vista bem apurada. Mas sempre tem a preservação de local de crime, que é feita normalmente pelos policiais militares, uma instituição irmã, né? E você vai pegando coisas. Eles vão te transmitindo coisas e você vai filtrando. Dizem que o perito ouve mais do que fala. E é uma verdade, eu aprendi isso com meus mestres lá atrás. Fale pouco e ouça muito. Então você vai filtrando uma série de coisas. A partir disso você vai desenvolvendo, por exemplo, se tem um corpo, o que está ao redor, a acuidade visual esmerada, quando você está fazendo a perinecroscopia. O que é perinecroscopia? É o exame externo cadavérico e o que está ao redor. Então você tem que focar muito bem naquilo. Dúvidas, você não pode sair com dúvidas de local. O travesseiro da sua casa não vai trazer subsídio nenhum. E tem uma máxima que diz: o tempo que passa é a verdade que foge. Olha. Então você tem que procurar tirar o máximo, porque você saiu dali e o local acabou. O cadáver é removido, vai para o Instituto Médico Legal. Então você tem essa dinâmica da observação e da arguição, de perguntar para os companheiros da Polícia Militar e também para parentes, que às vezes você evita que se aproximem de cadáver e tudo, mas que estão ali no ambiente. Então você vai filtrando tudo aquilo. Exames que você pede aos colegas dos laboratórios, exames laboratoriais. Então tudo aquilo vai dando um destilado que é o que o perito precisa para fazer o seu laudo
com exatidão e com segurança. Como eu te falei, é um assunto que rende muita curiosidade. Né? É um universo muito interessante e muito importante para qualquer crime, enfim. Como vocês agem quando vocês chegam num local do crime e vocês percebem, obviamente, que teve algum tipo de alteração? Porque sempre tem alguém que ou quer lavar, ou esconde roupa, ou enfim. Você se atém a detalhes. Eu vou te falar uma coisa de um local muito simples de você ver. Aqueles famosos carpetes altos, você já vai observar ali se não foi... Você vai ver se não existe atritamento de ter puxado algum móvel, alguma coisa. Pode ter sido um palco de luta que esteja sendo mascarado. Então, cabe ao perito também esse tipo de observação. As próprias vestes da vítima. Eu estou falando de uma modalidade, mas tem um acidente de trânsito, então. Os vestígios que são encontrados no acidente de trânsito, vestígios de frenagem, uma série de coisas, não é minha área, mas eu sou perito e poderia ter ido para essa área. Sim. Mas, então, são todos esses detalhes, é um jogo de quebra-cabeças, que você tem que ir encaixando as peças. Agora, não pode sobrar peça e não pode ter peça que não se encaixe. Sim. Porque pode condenar uma pessoa... Você pode pôr um inocente na cadeia ou absolver um facínora. Essa é uma máxima que nós temos. Entendeu? Então, é muito importante, na fase de produção de prova, onde nós entramos, nós oferecemos o melhor para os autos. Professor, o que a gente estava falando agora há pouco, desse boom de programas, enfim, o que leva um crime? Porque, assim, crime a gente tem todo dia, toda hora, principalmente em grandes cidades como São Paulo, enfim. O que leva um crime a ficar tão famoso? Bom, as pessoas que participaram desse crime são pessoas notáveis na sociedade, pessoas que ocupam cargos de relevância e a divulgação da mídia, que eu acho extremamente necessária. Sempre mantive um relacionamento muito bom com a imprensa. Eu acho que se não existisse a imprensa, nós seríamos meros ignorantes, né? Em tudo, em todos os setores. Mas a importância da pessoa, a importância social, do cargo que ocupa, isso já dá um destaque, um interesse da mídia em cobrir aquilo e um crime dessa ordem se tornar efetivamente famoso. Bom, o senhor também participou, né? Foi membro do Instituto de Criminalística, aqui da Polícia Científica de São Paulo. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho mais para a gente como é que foi esse período, como é que funciona o Instituto de Criminalística, que as pessoas também têm curiosidade em saber. Eu tenho muita saudade. Eu tenho muita saudade do tempo que eu trabalhei, né? Prestei um concurso público, entrei em crimes contra a pessoa. Depois eu fui trabalhar, eu cheguei a ser perito da divisão de homicídios do DEIC, quando era divisão, não era nem departamento. Depois de HPP também trabalhei. Documentoscopia, perícias especiais, que eram destacados alguns peritos mais antigos. Eu tive a honra de ser chamado para trabalhar lá. Eu era um calça branca, como se dizia na época, mas deixei minha marca registrada lá com trabalhos, modéstia à parte, bem feitos, né? Então, o dia a dia no Instituto de Criminalística, para quem gosta, desculpe o termo vulgar, um prato cheio, né? É um prato cheio. E hoje eu não vou mais, né?
Mas eu, quando tenho oportunidade de dar uma passada lá em Um Abraço, é que também as pessoas vão mudando, os antigos vão se aposentando, vão saindo até da vida, da história da vida, né? Mas é muito, para mim, é muito gratificante e eu guardo no coração com muitas saudades o meu tempo de perito no Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo. E eu queria saber o que o senhor tem a dizer para quem está assistindo a gente e tem vontade de seguir a carreira de perícia. Sejam peritos. Amem a profissão. Se preparem. Vejam quando vai haver concurso. Sempre tem cursinhos, que nem cursinho para vestibular. Façam, estudem, que é uma carreira maravilhosa. Eu tenho muito orgulho em ser perito criminal e cheguei no ponto mais alto, que é o classe especial. Eu tenho muito orgulho de tudo isso e vivi mesmo intensamente o dia a dia do IC de São Paulo. Para a gente finalizar, professor, o senhor acha que a gente pode melhorar como sociedade? Olha, eu espero que sim. Nós temos que nos enganjar mais, nos respeitarmos. Está havendo falta de respeito. Nós temos... A religiosidade está faltando. Não importa qual é a religião. Mas a pessoa tem que ter uma religião. Sabe? O Deus é o mesmo. Está faltando religiosidade e eu ensejo que nós... pouco mais para frente aí tenhamos dias melhores e respeito com as nossas mulheres. Com certeza. Bom, doutor, o senhor é um fenômeno, né? Toda vez que o senhor dá entrevistas, comenta o assunto, gera um monte de perguntas, geram pessoas curiosas. Nos últimos tempos, nas redes sociais, o senhor tem estado muito ativo, né? Dado muita entrevista, participado de podcasts, fala muito bem, fala de uma forma muito direta, muito clara, que todo mundo consegue entender em casa. Eu queria saber um pouco como é que o senhor lida com essa questão de rede social, com essa questão, né, de ter esse público cada vez mais interessado no que o senhor fala, no seu trabalho. Bom, em primeiro lugar, um agradecimento às pessoas por estarem me seguindo, acompanhando, e vem muita coisa por aí. Eu estou já fazendo um pré-anúncio. Vai vir aqui contar com exclusividade, hein? Muito obrigado. Está convidado prazer. Já. Com imenso prazer. Então, um agradecimento a esse meu público fiel. E, em segundo lugar, com muita humildade. Se a pessoa não for humilde, ela não alcança absolutamente nada na vida. Eu aprendi isso na minha educação familiar. Nós temos que ser, em primeiro lugar, humildes. Nós somos todos iguais. Um seguiu para cá, outro seguiu para lá. Mas dentro do que é legal, normal, nós temos que ser humildes. E é assim que eu convivo com esse... Como é que o senhor lida com toda essa repercussão de milhares de pessoas comentando, falando, perguntas? Eu fico feliz, fico reconhecido, agradecido ao meu público. E são pessoas de diferentes idades, diferentes classes. Então, né? E eu quero me entregar cada vez mais. E eu sei que agora tem alguns projetos aí que eu vou começar a desenvolver, a mostrar casos reais, e, enfim, eu vou palestrar, vou falar mais. Então eu vou ter uma proximidade maior para com o meu público. Que legal. Muito feliz mesmo. Que legal. O senhor estava falando desse projeto novo. Por que o senhor acha que esse assunto desperta tanta curiosidade nas pessoas? É isso que eu estava dizendo agora há pouco, né? O ser humano, está acontecendo com o ser humano, mas ele também é um ser humano. O que acontece com o outro pode acontecer comigo, né? Então há um interesse, e dependendo da relevância da pessoa, até o próprio cargo da pessoa, e
o foco da imprensa, isso vai aumentando a curiosidade, né? Sem dúvida. Bom, a gente falou do Instituto de Criminalística, do DHPP, do DEIC. Eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente do Instituto La Regina. O Instituto La Regina, ele iniciou recentemente, mas ele vem com força total, com cada vez mais pessoas aderindo, me seguindo, né? E esse ano vai ter muita coisa boa, porque eu vou mostrar vários casos, eu mesmo vou apresentar, vou explicar. Eu acho que essa parte didática é muito importante, principalmente para quem não é da profissão. Então você tem que mostrar, e a pessoa vai ver que não existe bicho de 7 cabeças. É uma boa explicação e chega. Mas vários casos interessantes. Esse ano vai ser um ano portentoso. Que legal. Mas eu quero deixar mais uma vez, Claro. não sei se nós estamos encerrando, Não, pode falar, fica à vontade. eu quero agradecer muito, Felipe, a sua acolhida, as perguntas que você me formulou, a sua simpatia, a sua competência de 20 anos como jornalista. E vai ser uma honra estar com você quantas vezes você me chamar. Tá sempre convidadíssimo. Acho que Muito obrigado. eu e quem tá em casa assistindo que agradece demais. Muito obrigado. É uma aula. A gente fica hipnotizado ouvindo o senhor contar as histórias, o trabalho. É perceptível como o senhor fala com amor da profissão, né, com afinco de tudo que já viveu, mesmo a gente lidando com o lado mais trágico do ser humano, digamos assim, mas é algo muito nobre, algo muito legal, né, algo muito diretamente à justiça. Falou uma palavra muito, desculpe, é algo muito nobre. É isso que você sente naquela hora. Com certeza. E para quem quer contratá-lo, como é que faz? Tem meu telefone, né? Tem meu telefone, tem meu site, né? E pode me contratar que eu estou na ativa, com muito prazer. E se me permite, quero te dar a mão. Eu também, é um prazer meu. De agradecimento pela sua competência como jornalista, 20 anos de militância e pela sua simpatia. Obrigado, eu que agradeço. O agradecimento Imagina, eu que agradeço. Bom, a gente vai chegando ao fim desse primeiro Conexão Deucler. Não poderia começar melhor do que com o professor, doutor Francisco La Regina. E aí, para você que está acompanhando em casa, você pode seguir a gente nas redes sociais, já segue, já dá o seu clique, já dá o seu like. Você pode participar através das redes sociais, manda suas dúvidas, manda sua pergunta e também manda sugestão de quem você quer ver aqui, sentado comigo, que eu vou fazer todas as perguntas que vocês querem ver. Tá bom? Eu agradeço demais, mais uma vez, professor, agradeço você que acompanhou a gente até agora e até o próximo.